Tem matemática Sim. financeira, juros simples, ótimo. Pensa num recurso caro, viu, essa mesa digitalizadora. E aí, mas isso aqui facilita muito para vocês compreenderem, né, os conteúdos. A última aquisição que eu fiz foi desse fone aqui, que vai me servir muito, né, também para fazer as lives, para fazer as transmissões. Pensa num fone caro, tudo iPhone é caro, né, tudo que pareça. E aí, o que ocorre? Eu vou disponibilizar daqui a pouco esse vídeo para vocês. Perguntem. Com essa criação do grupo, é uma ideia fantástica. Vocês vai no grupo, a gente vai interagindo. Um vai fazendo, eu já vou mandando áudio, aí o áudio já vai para todo mundo, já fica uma explicação geral. Aí alguém que daqui a pouco quiser se prontificar para fazer o grupo, pode me incluir, que não tem problema nenhum, que a gente vai conversando por lá, entendeu? Eu vou continuar dividindo os canais quando for link, assim, essas coisas gerais, lá naqueles grupos da divisão por turma. Mas eu também vou estar compartilhando esse material nesse grupo geral, entendeu? Porque alguém, professor, não pode fazer parte desse grupo geral por algum motivo, eu não sei qual é. Então, vai estar lá as atividades, vai estar nesse grupo geral e vai estar no Google Classroom. Pelo amor de Deus, não perca a oportunidade, que não é do meu interesse reprovar ninguém. Eu quero realmente que vocês aprendam, perguntem, a aula é de vocês, né? Então, pessoal, vamos embora começar, né? Então, se alguém tiver algum comentário para fazer, faça agora ou durante a nossa aula. Então, aqui vocês estão vendo matemática financeira juros simples. Na aula anterior, o que a gente viu? A gente começou a ver os pré-requisitos para essa aula de hoje, que é de juros simples, que são porcentagem. Então, na porcentagem, a gente viu tanto a forma percentual, tanto o meu formato em fração, como o meu formato unitário. E esse é um pré-requisito para que vocês possam entender a aula de hoje, né? Essa conversão, como é que eu resolvo uma porcentagem. Porque quando eu falo em juros, eu também estou falando em porcentagem. É um pré-requisito aí desse conteúdo. Então, bora lá. Nesse primeiro momento aqui, nós temos os termos utilizados. Deixa eu pegar uma aqui azul. Que termos são esses? São os termos que nós iremos abordar na nossa aula. Então, eu começo aqui com o primeiro termo, que é o capital. Eu amo essa aula porque eu amo dinheiro, né? Capital. Quem me conhece há mais tempo sabe, né? Capital. Eu vou colocar aqui capital com a letra C. Então, capital. O que seria esse capital? E eu vou pegar um exemplo hipotético para que vocês consigam entender quem são esses elementos que nós estamos falando. Então, capital, turma, é como se vocês estivessem com um recurso, um valor, vamos imaginar assim, um valor em dinheiro, e esse seria o capital inicial. E esse capital, vocês vão investir esse valor no banco, né? Lá na poupança, vocês vão investir no Tesouro Direto, vocês vão, enfim, fazer um investimento em um banco, em uma fintech. E um outro termo que a gente utiliza dentro desses juros, né? Quando você emprega esse valor, você tem um tempo. Eu vou colocar aqui tempo. Tempo, claro, caracterizado pela letra T. E aí o tempo é o tempo que você vai deixar esse capital que você investiu no banco. E quando você tem um capital que você investe um tempo, você investe por um determinado período de tempo, o que ocorre? Ocorrem os juros, né? Então, eu vou colocar aqui os juros, que é um outro termo utilizado, que é representado aqui pela letra J. Então, eu tenho lá um capital e vou investir em um determinado banco. Investi lá no meu determinado banco, ele passou um tempo, e nesse tempo, o dinheiro que acontece, ele corre os juros. Mas esse juros é calculado baseado em uma taxa. Então, taxa é um outro termo que nós vamos utilizar aqui. Taxa. Essa taxa, o símbolo dela é representado pela letra I, né? Representado pela letra I. Vou botar um I mais. Uma taxa pela letra I. E o valor, vamos supor, você deixou lá, você tem lá R$1.000, você investiu o seu capital, deixou por um tempo de 3 meses, e aí correram os juros baseados em tal taxa. Depois desses 3 meses, você foi lá e recebeu a quantia. A quantia é para ter aumentado, é claro, né? Você foi lá e recebeu a quantia. Então, esse valor, ele deve ter aumentado. Então, se a gente chama
esse valor que você resgatou depois dos 3 meses de montante. Vou aqui, montante. Letra M. Então, são esses 5 termos que nós iremos utilizar quando nós estivermos falando sobre juros simples. E daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai possivelmente ver juros compostos, né? Então, o que a gente tem aí? Capital, e vocês vão ter que lembrar que é C, o tempo, né? Juros, letra J, taxa, que é I, e o montante, que é M. Então, a gente vai fazer um esqueminha agora, eu vou fazer uma questão, aonde nós iremos trabalhar cada um desses termos. Aparentemente parece meio difícil, né? A pessoa está falando aí capital, montante, como é que a gente vai organizar isso aí dentro da nossa vida? Turma, é muito fácil, é muito fácil. Olha só, deixa eu colocar aqui. O exemplo diz o seguinte: Maria Luísa emprestou R$ 1.000 a Roberto por 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros, olha como ele fala, a taxa de juros simples aplicada foi de 10% ao mês. 10% não, 10% ao ano. Exatamente, 10% ao ano. Qual é o montante? Então, qual é o valor final, né? Qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Aí vocês estão começando a pensar, professor, como é que eu vou fazer esse tipo de questão quando for a nossa prova? Como é que eu vou responder isso aí quando eu estiver fazendo o Enem? Como é que eu vou fazer isso quando eu estiver fazendo concurso? Então, a gente vai primeiro destacar elemento por elemento aqui dessa nossa questão. Então, o primeiro elemento que eu vou estar destacando é o capital. Eu vou colocar bem aqui do lado. Pezinho, ó. Capital. Capital é igual a quanto? Ele já deu aqui na questão. R$ 1.000. Hoje, R$ 1.000 não compra nada, né? R$ 1.000. Então, R$ 1.000. Aí, o que ele diz é o seguinte: o outro elemento que nós temos que entender é o tempo. Vou colocar aqui o Tzinho, ou T feio, né? Isso aí é meu T, turma. Então, o tempo que ele disse aqui na questão foram de 3 anos. Aí vocês vão colocar aqui 3 anos. Tá dando para visualizar bem aí a minha letra? Sim. Ok, professor. Dá. Então, e aí o que ele nos diz mais? Durante esse período, a taxa de juros simples, ó, já indicou a questão que é juros simples, foi aplicada 10% ao ano. Então, o nosso I, que é a nossa taxa, ela foi de 10% ao ano. Então, quando a gente coloca aqui A e um A aqui, significa que é ao ano. Ah, professor, e se fosse ao mês? Seria um A e um M. Turma, se alguém chegar no chat e não conseguir acessar, vocês me falem aqui, ó, se alguém não estiver pedindo permissão para entrar, porque como eu estou colocando aqui dentro do OneNote, para poder compartilhar essa tela para vocês, não dá para ver. Mas vamos lá. Então, aqui a gente já reuniu os elementos que são suficientes para a gente resolver. A gente já percebeu que o capital foi de R$ 1.000, a gente percebeu que o tempo ele foi de 3 anos e a gente percebeu que a taxa era de 10% a cada ano, né? E aí um detalhe importante, a gente vem para a nossa primeira observação. Quando nós estivermos falando de juros simples, o que eu quero que vocês se atentem, turma? É que o tempo, olha aqui, ó, o tempo não é de 3 anos, o tempo sempre tem que ter a mesma unidade que a taxa. Como assim, professor? Eu não estou entendendo, eu estou voando aqui. Olha só, o tempo é de 3 anos. A taxa, ela é 10% ao ano. Vocês têm que pegar a mesma unidade para o tempo como para a taxa. Como, por exemplo, se o tempo, só um parênteses aqui, eu vou pegar até outra cor para não confundir a cabecinha de vocês. Se o tempo for em anos, a taxa também tem que ser em anos. Ah, professor, então, se o tempo for em dias, a taxa também deve ser em dias. Ah, professor, e se o tempo for em semanas? Semanas. A nossa taxa também tem que ser em semanas.
Então, essa é a primeira regra quando a gente fala sobre juros simples, que a mesma unidade que tem que ser do tempo deve ser a mesma unidade da taxa. Tempo e taxa devem estar na mesma categoria. Ah, professor, se não tiver, você tem que transformar uma das duas. Então, bora lá, deixa eu apagar isso aqui. Vocês entenderam essa parte aqui, né? Pelo menos. Mas dá para entender tudo. Que a princípio, caramba, professor, mas não entendi como é que eu vou desenvolver a questão. Calma aí, meu filho. Respira, fique calmo, que dará tudo certo. Bora lá. Então, aí, ó, o que a gente vai fazer? Vou fazer aqui o passo a passo. No primeiro ano, então eu vou botar aqui o primeiro ano. No primeiro ano, o que aconteceu? Ele, vou pegar a cor verde aqui. No primeiro ano, eu tinha R$ 1.000. Quando passou o primeiro ano, mais quanto? 10% ao ano, né? Então, no primeiro ano, para a gente saber esses juros, eu vou pegar a quantidade do capital mais 10%. E a gente já sabe que na aula de porcentagem, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. No primeiro ano, eu tenho os R$ 1.000, eu vou ter que pagar os R$ 1.000, mais 10%, que é o mesmo que 10 sobre 100, vezes quem? Vezes 1.000. Professor, por que o senhor colocou esse vezes 1.000 aí? Deixa eu entender. Turma, é porque é o seguinte, no primeiro ano, vamos supor que só existisse um ano, a gente vai fazer sobre todos os anos aqui. No primeiro ano, ela pediu R$ 1.000. Em dezembro, ela foi, por exemplo, devolver o dinheiro. Se ela fosse devolver o dinheiro em dezembro, ela ia ter que pegar o R$ 1.000 mais a taxa de 10%. Então, é 1.000 mais, olha como está lá, mais 10% é 10 sobre 100, 10% de 1.000. Lembra-se lá da aula anterior que a gente viu de porcentagem? Toda vez que a gente falar em D, quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de uma multiplicação. Então, 10% de 1.000. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, a gente vem aqui, né, começa a cortar para simplificar o nosso cálculo. Eu vou cortar o zero daqui com o zero daqui, o zero daqui com esse zero daqui. Então, aqui vai dar 100, né? Então, vai ficar 1.000, redinho, 1.000, mais, fazendo essa multiplicação aqui, 1 vezes 100 é 100. Mais 100. 1.000 mais 100 é igual a 1.100. Então, no primeiro ano, ela pagou uma taxa de 10%. 10% de 1.000 é 100. Então, vai ser 1.000 mais 100. Vamos agora para o segundo ano. Bota aqui. Segundo ano. Entendi, não, professor. Não tem problema, a gente vai retomar. Mas eu gostei do seu posicionamento que simbolizou e que não compreendeu. A gente vai retomar. Se eu só concluir essa parte aqui, a gente retoma. No segundo ano, o que eu... Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Não. Tá. Professor, pode falar. eu não entendi o que o senhor explicou. Tá, vamos voltar então aqui rapidinho, que a galera ficou aqui na dúvida. Ótimo, eu gosto quando vocês participam. Não tem problema, pessoal. A gente vai ficar nesse ponto aqui até vocês compreenderem, porque o importante é vocês absorverem. Então, vamos embora lá do início, né? Do início. A questão, ela diz o seguinte. Maria Luísa... Acho que tem alguém pedindo aqui para entrar. Deixa eu voltar aqui. Permitir. Então, bora lá. Deixa eu voltar agora aqui de novo. O que ela disse? Ela disse que Maria Luísa emprestou R$ 1.000 para a Roberta durante qual é o período? De 3 anos. Então, durante 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros simples aplicada foi de 10% ao ano. Qual é o montante, ou seja, qual é o valor final que ela vai ter que pagar desses 3 anos?
O que é o primeiro passo que a gente fez aqui? A gente começou a elencar item por item dessa nossa questão. Primeiro, eu já coloquei aqui, capital é igual a 1.000. Por quê? Aqui, ó, aqui nós temos que o capital é R$1.000, certo? Eu marquei aqui. O tempo, ela também nos revelou que o tempo é de 3 anos. Ó. Aqui, 3 anos. Eu coloquei ali 3 anos. E a taxa que ela diz foi de 10% ao ano, que eu coloquei aquela taxa ali. O que eu disse também anteriormente para vocês é que sempre a taxa deve estar com a mesma unidade que os juros. A taxa, perdão, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Os dois têm que estar ou em mês, ou em dias, ou em semanas, ou em horas. Tem que ter a mesma unidade, todos os dois. E aí, o que a gente fez aqui? Eu estou destrinchando, fazendo passo a passo de cada ano. No primeiro ano, o que ocorreu? No final do primeiro ano, eu teria que pagar R$1.000, mais os 10%. Não seria isso? No primeiro ano, eu teria que pagar 1.000, vou colocar aqui embaixo, R$1.000, mais 10% de quanto? 10% de 1.000. Eu teria que pagar isso. Eu peguei 1.000 emprestado. A pessoa, olha, no final desse ano tu vai ter que me devolver o valor, que é o capital, mais 10%. Então, eu vou pegar, quanto é que é 10% de 1.000? É 100. Se é 100, eu vou pagar R$1.000, que é o valor que eu pedi emprestado, mais os juros, que é 100. Então, meu montante no primeiro ano vai ser 1.000 mais 100, vai ser 1.100. Isso no primeiro ano. Deu para vocês entenderem aí como é que eu achei esse 1.100? Ok, professor. Deu? Agora eu entendi, professor. Deu para entender. Ótimo, perfeito. Então, mas se vocês não tiverem entendido, por favor, se manifeste. Não fiquei com vergonha, não. Aí, o que aconteceu? No primeiro ano, eu pedi R$1.000, né? Pedi R$1.000 para vocês, que eu sei que vocês são ricos. E vocês me cobraram um juros de 10%. Em cima desses R$1.000. Então, eu vou ter que devolver para vocês 1.100. No segundo ano, eu digo, rapaz, eu vou ter que passar mais um ano para me pagar isso aí, ó, para vocês. Aí, no segundo ano, o que vai acontecer? Cuidado. Quando eu falo sobre juros simples, que é diferente de juros compostos, que a gente ainda vai ver, eu sempre trabalho com juros baseado no meu capital. Ou seja, eu não vou pegar no segundo ano 1.100. Eu vou continuar trabalhando com juros aplicando em cima dos 1.000. Então, no segundo ano, o que vai ser? Vão ser os R$1.000 que eu pedi, que já tinha, né, minha dívida. Vão ser os R$1.000 mais, 1.100. 1.100 mais 10% eu vou logo converter aqui, turma. 10 sobre 100 de R$1.000. Professor, por que o senhor mudou? Alguém deve estar se perguntando em casa. Por que o senhor mudou? Na primeiro ano o senhor botou 1.000, no segundo ano o senhor colocou 1.100. Eu não entendi. Por que, turma? No primeiro ano já era 1.100, o meu débito. Só que os 10% é o que eu estava falando agora há pouco para vocês, os 10% sempre eu vou ter que fazer, ó, baseado aqui, ó, baseado nos meus R$1.000 inicial, entendeu? O valor vai continuando crescendo, mas os 10%, que é a multiplicação que eu estou fazendo aqui, sempre vai ser baseado aqui, ó, nesse R$1.000. Vou pagar aqui de volta. Então, a gente vai resolver esse cálculo aqui. Eu vou ter que cortar aqui, como eu fiz anteriormente. Eu vou cortar este com esse com esse aqui. Que vai ficar igual a 1.100 mais R$100. 1.100 mais 100 vai ser R$1.200. Ou seja, ao final do segundo ano,
eu tive que pagar mais 10% de juros. Eu peguei o dinheiro, passei o primeiro ano, deu 1.100. Pô, não dá para pagar ainda. O cara me presta mais um ano aí. Deixa esse dinheiro comigo mais um ano, que é negócio aqui, aperreou. E professor, Vou pagar no segundo ano. 1.200, pode falar. esse valor aí dá para fazer com qualquer valor, né? Esse cálculo aqui. Exatamente, com qualquer valor. Qualquer valor. Eu estou pegando esse aqui mais fácil só para vocês entenderem o contexto. A gente vai daqui a pouco treinar mais. Mas excelente pergunta. Aí chegou ao final do primeiro ano. Professor, Pode falar, pode falar. no primeiro ano foi 1.000, aí no segundo 1.200, no terceiro vai ser, no segundo 1.100, e no terceiro vai ser 1.200. Não exatamente. Foi quase a linha de raciocínio. Olha só, já começou a pegar a manha. Por exemplo, quando tu me emprestou o dinheiro, era só R$1.000. Quando se passou um ano aplicando esse juros de 10%, foi para quanto? Foi para 1.100. Ah, eu não consegui te pagar. Eu digo, rapaz, me empresta em mais um ano, porque o negócio aqui tá preto, né? Aumentou a gasolina, aumentou, foi tudo. Vou te pagar depois de mais um ano. Aí passou-se 2 anos. Passou 2 anos, tu vai dizer, não, eu vou querer receber agora com mais 10%. Aí eu vou ter que te pagar 1.200. Só que a história chega agora e eu não consegui te pagar ainda. Pô, eu vou ter que pagar no outro ano, no terceiro. Então bora lá pro terceiro ano. Não pagar dia da manhã. Terceiro ano. Esse ano tu me disse, não, se tu passar desse ano, cara, não tem jeito não, a gente vai ter que se acertar. No terceiro ano, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor do segundo ano, o final do segundo ano, que eu estava te devendo o valor total, que era quanto? 1.000, opa, é o verde. Isso. 1.200 ao final do segundo ano. Mais 10%. 10% por quê? Ó? Aqui a questão não disse, que é 10% ao ano. Foram 10% ao ano. E esse 10% sempre é baseado, turma, aqui, ó, no meu capital. Sempre, cada ano que passa, eu vou ter que botar mais 10% em cima do capital. Mais 10%, mais 10%, mais 10%. Se fosse 4 anos, mais 10%. 5 anos, mais 10%. Então, no terceiro, vai ser 1.200 o que eu estava devendo, mais 10%, que é a mesma coisa que 10 sobre 100. Se é 10% de 1.000, então é multiplicação. Professor? Pode falar. Eu fiz aqui meus cálculos aqui sobre isso daí, entendeu? Tipo assim, Certo. tipo assim, Maria Luísa emprestou R$1.000, ela tá aí. Aí a resposta, tipo assim, na que eu fiz, 100 vezes 100, que é igual a 1.000, dividido por 100, que dá 100, então 10% de 1.000 é de 100, então será 1.300 por mês. Então ela pagou 1.300 vezes 3, que dá 390 por mês. Quase acertou, quase, mas eu gostei muito da sua legislação, assim, parabéns. Quase acertou, quase. Bateu na trave, eu imaginei que fiquei na torcida e queria acertar, para o resultado final, mas gostei da iniciativa. O valor total vai ser 1.300. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Vou já te mostrar aqui rapidinho, para quem já está fechando aqui. Então, o que acontece? Aqui, ó, seria 1.200 mais 10%, que é a mesma coisa de 10 sobre 100, de 10% de 1.000. Então, vai ficar 1.200 mais 10%, a gente já fez isso aqui várias vezes. 10% de 1.000, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui lá. Então, mais 100. 1.200 mais 100 é a mesma coisa que 1.300. Então, pessoal, ao final do terceiro ano eu tenho que pagar para ela, contando com os juros dos 3 anos, R$ 1.300, que é o nosso resultado. Um detalhe. Pode falar. Esse 10% aqui também podia ser 5%, não podia? Se o exercício desse para a gente como 5%, poderia, tranquilo. Se o exercício não disser que é 5%. Se o exercício ele pode mudar dizendo que é 20, que é 30, entendeu? Se esse número muda, entendeu? Então podia ser qualquer, tipo 35%, 25%, né? Exatamente, poderia ser qualquer valor. Aí se fosse 35%, como o exemplo que tu está me dando agora, seria 1.000 mais
35% ia ficar 35 sobre 100 vezes 1.000. Tá entendendo? Se fosse 20%, ficaria 1.000, fosse 20%. Eu vou escrever aqui, né? Professor, porque você fica falando e a gente não está entendendo. Tá verdade. Então, seria 1.000 mais, se fosse 20%, mais 20 sobre 100 de 1.000. Professor, se fosse 35%, sairia 1.000 mais 35 sobre 100 de 1.000. Opa, 1.000. Então, é basicamente isso aqui, pessoal. É basicamente isso aqui. Bem tranquilo. Só que é 10%, eu estou pegando sempre todos os exemplos. Então, o que eu quero que vocês se espertem aí? Como o juros simples, ele é facinho depois que você pega a mãe. O valor final desse montante, porque o que é o montante? Vamos entender aqui na fórmula, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui. O que é o montante? Vou pegar aqui de outra cor, uma cor bonita. Isso. O montante, pessoal, nada mais é do que o capital, que é o C, mais o J, que é o nosso juros. Então, o montante sempre é igual ao valor do capital mais o valor dos juros. Então, vamos parar para pensar o seguinte. O capital, vou colocar aqui, ó, M, é igual. O capital, pessoal, é o mesmo. R$1.000. 1.000 mangos, né? E o juro desses 3 anos, professor, foi quanto? É essa diferença aqui, ó. O que aumentou? Foi R$300. Então, é mais 300. Então, o meu montante, que é a resposta final, é 1.300. Vocês entenderam? Aí, por que é 1.300? Entendi, professor. Porque a cada ano, muito bem, porque a cada ano que eu pedia R$1.000 e pagava 10% de juros, aumentava mais R$100. No primeiro, eu peço dinheiro, pedi para vocês dinheiro, pediu para vocês dinheiro agora, vou pagar daqui a um ano, 10% vocês me cobrar, então eu vou ter que pagar 1.100. Eu quero mais um ano desse mesmo dinheiro, não vou poder pagar agora, eu vou pagar mais 10% do quê? Do capital, não dos 1.100. Então eu vou pegar 1.100 mais de 10% do capital, vai dar 1.200. Professor, eu vou pagar do terceiro ano. No terceiro ano, mais 10%. Alguém falou em 50%? Foi? Credo, esse juros era me matar. Tá doido. Já tá caro pra porra. O empréstimo caro, né? Mas o banco faz isso com a gente. Professor, pode falar. Mas um exemplo, no primeiro ano fosse 10%, dava para aumentar o porcento depois de um ano? Tipo, esse ano aqui é 10%, no outro vai ser 20%. Excelente pergunta. Se na questão ela tivesse nos dado essa possibilidade, sim. Se ela dissesse assim, no primeiro ano de empréstimo, vale 10%. No segundo ano de empréstimo, vale 20%. Opa, tu já ia pegar. No primeiro ano, 10%. No segundo ano, como já vale 20%, tu já ia pegar o capital, que é o valor inicial, e ia tirar 20% desse valor. Tu tá entendendo? E se ele dissesse no terceiro ano... Deu para entender? Vou ficar rico, professor. Entendi. Isso aqui é minha vida, né? Isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida. Mentira, eu não faço esse tipo de coisa, né? Que isso aqui é agiotagem. Mentira. Então, o maior amo dinheiro. Quem me conhece há mais tempo sabe, né? Eu gosto muito de dinheiro. Então, o que eu quero que vocês entendam? Montante, ele é o valor total, aquele valor que você retirou. O final. Então, os 1.300. O capital é aquele valor inicial, né? O nome daquela banda, capital inicial. E os juros foi o que aumentou do capital inicial para o montante. Vocês entenderam? Que o montante é o final da conta, é o quanto você investiu, é como se fosse um banco. Eu dei para o banco R$1.000 e o banco me diz, olha, você vai ganhar 10% ao mês. Ou 10% ao ano. Depois de 3 anos eu vou lá e tiro meu dinheiro, eu vou ter R$1.300. É basicamente isso, pessoal. Bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? A gente vai fazer mais exemplos. Mas alguém tem alguma dúvida? Pode falar agora. Eu não entendi muita coisa, não, pessoal. Tipo aí, essa aula aí, isso vem dando já há muito tempo, mas não fixa de jeito nenhum na minha cabeça, sei lá, o que acho esse.
Parece que eu tenho eu mais com- facilidade com português que com matemática. Acontece às Escreve no vezes. papel para tu poder ir estudando. É mais fácil. Tira o Exatamente, print isso é bom. pra estudar em casa. Boa dica, Eu excelente. estudo, mas também parece que não fixa de jeito nenhum. Tira os prints, fica estudando no caderno, filho. Exato. Pois é, copia. Vai copiar, vai fazer o seguinte, esse é um excelente exemplo que os companheiros aqui deram. Vai fazer o seguinte, eu sempre disponibilizo esse PDF aqui dessa aula, para que se vocês quiserem, se vocês puderem também, vocês realizarem a impressão dele, já deixo aqui no ponto, isso aqui eu tenho que fazer tudinho. Todos esses slides aqui eu tenho que produzir. Eu já deixo tudo formatado no ponto, só para vocês, se quiserem imprimir, escrever em cima da folha de papel, ou não, professor, não dá para me imprimir e tal. Você pega o celular, bota o caderno aqui, vai fazendo passo a passo junto comigo. O que você não entendeu, Ou então, você passa, entendeu? ou então é só pegar o tema da aula e, tipo assim, botar no YouTube, porque às vezes tem alunos que não entendem com os professores, mas entendem com outros, que dá uma maneira melhor de explicar. Exatamente, excelente. São ferramentas exatamente que a gente pode também utilizar. Às vezes a gente não consegue compreender exatamente, né? Ah, professor me explicou, mas não deu para me entender legal. Por isso que amanhã, eu sempre digo amanhã porque a agenda está na terça-feira, mas eu sempre coloco no Google Classroom, mas eu vou começar a colocar agora no WhatsApp também, um outro link dessa mesma aula vindo por um outro professor também. Vocês estão entendendo? Porque aí vocês têm como assistir os dois vídeos. Esse vídeo aqui fica gravado. Vocês têm que ir olhando os dois vídeos, rapaz, era isso aqui que o professor queria falar. Ah, matei a charada, entendeu? Então, tentem absorver. Claro que você precisa entender de porcentagem para poder resolver isso aqui. Mas pode ser que vá clareando um pouco mais à frente, né? Então, bora lá. O que eu coloquei aqui uma observação? De modo geral, podemos dizer que quando um capital C é aplicado durante T unidade de tempo e I taxa de juros por unidade de tempo, incide-se o capital inicial, os juros J são chamados de juros simples. E esses juros, ao final da aplicação, são calculados por. Aí vocês vão ler isso aqui, aí tem gente que vai dizer que eu não entendi, foi nadinho, ó. Sair dessa leitura. Turma, o que em síntese é isso aqui? É o seguinte, quando nós falamos em juros simples, que eu até já falei isso para vocês no momento anterior, é o seguinte, os juros só incidem, os juros só são baseados em cima do valor capital. Independente de quanto tempo passou, você só vai calcular no capital, que é diferente dos juros compostos. Os juros simples, vai ser 10% ao ano. No primeiro ano, como a gente viu naquele exemplo, no primeiro ano foram R$100. No segundo ano vai ser R$100 de novo. No terceiro ano vai ser R$100 de novo. No quarto ano vai ser R$100 de novo. Esse valor não muda, porque o capital é fixo. Ele não vai se alterar. No primeiro ano deu 1.100, então eu vou pegar 1.100 e vou aplicar 1.100 em cima dele. Não é assim. É sempre baseado no valor do capital inicial. Entendido? Então, é assim que a gente trabalha. Então, essa fórmula que a gente tem aí, ó, J, que é os juros, é igual ao capital inicial, para ficar mais fácil que a gente fez ali em cima, capital inicial vezes a nossa taxa, que é o I, vezes o tempo. Então, se a gente fosse fazer aquela mesma questão lá, ela ficaria assim, ó, na nossa fórmula mais fácil. Vou pegar aqui o verdinho, né? A nossa fórmula ficaria assim, ó, que os juros é igual ao capital. O capital que a questão nos deu era de R$1.000, 1.000, que multiplica o I, aqui nós já sabemos que é a taxa de juros. E a taxa de juros que a questão nos deu foi de 10%. Se é 10%, é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes o tempo. O tempo, pessoal, foi de quanto tempo? Foi de 3 anos, está até aqui em cima. 3 anos, então vocês vão multiplicar isso aqui por 3. Basicamente é isso. Aí vocês vão fazer o quê? Corta aqui, tá aqui a multiplicação, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 3 é igual a 300. 300 o quê, professor? R$300. Então, eu vou dizer que o juro... Opa!
os juros é igual a 300. E professor, faz mais um exemplo aí para mim, por favor. Vamos ver aí, professor, se os juros fosse outro valor, se fosse 20% durante 3 anos, o que a gente iria fazer? A gente ia pegar os juros, é o que a fórmula é igual, eu sempre digo com essa fórmula aqui para quem vai fazer ENEM, vestibular, é igual aquele celular, né? J7, esse aqui é JCIT, né? JCIT. Então, JC é o capital, então vamos, mesmo capital, R$1.000. Agora eu quero 20%, vai ser 20% ao ano, 20 sobre 100, vezes, professor, eu quero agora por, sei lá, por 3 anos, vou pegar aqui por 3 anos. Então vamos ver quanto é que vai ser esses juros, né? Então a gente vai começar a operação do corta-corta aqui, né? Corta esses dois aqui, com esses dois aqui. E professor? Aqui vai dar 200 vezes 3. Opa, rapidinho. 200 vezes 3 vai dar 600. R$600. Pode falar. Dá para o senhor repetir desde o começo aqui, minha internet caiu aqui por causa da chuva. Vai. Professor, eu não consegui entender. Não conseguiu entender? Vamos lá. Não conseguiu entender essa fórmula aqui? Foi, eu não consegui entender muito bem. A minha net caiu, professor. Não dá para me entender também. A minha net caiu agora. Tá ótimo. Então. Eu vou apagar aqui, ó, e vou refazer. Ó. Vou apagar aqui. Chovendo? Aonde que tá chovendo? É porque aqui onde eu tô tá chovendo. Tá chovendo aqui, deixa eu ver. Então, bora lá rapidão. Ó, a fórmula é essa aqui, pessoal. Juros é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Então, se eu quiser saber qual era os juros que foi aplicado ali em cima, o que eu vou fazer? Da mesma questão, estou repetindo a mesma questão. Vai ser juros é igual ao capital. O capital foi de quanto na questão? Foi de R$1.000. R$1.000. Porque você está dizendo que foi 1.000. Ó, aqui na questão, pessoal. Baseado naquela questão ali. Foi de R$1.000. Que multiplica, ó. Que multiplica. É porque essa mesa digitalizadora, ela faz isso, ela bota uma observação. R$1.000. Que multiplica agora a taxa. A taxa foi de 10%. Eu vou até botar aqui 10%. Vezes o tempo. O tempo, pessoal, ele não disse que foi quanto tempo, foi 3 anos, né? Fica só uma outra maneira de calcular o que a gente fez ali em cima, dando menos trabalho. 3 anos, então eu vou botar aqui vezes 3. Lembrando que os juros e a taxa sempre tem que estar na mesma unidade. Então eu vou fazer essa multiplicação. Eu vou transformar, vai ficar J é igual a R$1.000 vezes 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, a gente já viu isso aqui na aula passada, vezes 3. Se vocês quiserem, você pode fazer direto. Você pode pegar 1.000, multiplicar por 10, vai dar 10.000. Então, eu vou fazer de maneira direta. Pode ser que vocês não tenham compreendido essa parte. E cortando é mais fácil, né? De maneira direta, professor, como é que seria? Aqui, turma, eu tenho uma multiplicação de 2 frações. Como assim, professor? Aqui também é uma fração? É uma fração. Lembrando que no canal, eu acho que eu já disponibilizei nesse mesmo canal uma aula só sobre fração, né? Para quem está perdido. Está lá no canal do YouTube. É uma aula bem explicada sobre fração. Pera. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar numerador com numerador. E denominador com denominador. Numerador, quem é numerador, turma, numerador que fica em cima e denominador que fica embaixo. Quando nós temos só uma revisão básica, quando nós temos 2 frações, e nós temos uma multiplicação dessas 2 frações, o que a gente faz? A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, como aqui nesse exemplo. Aqui, numerador, denominador. Multiplica esse com esse e esse com esse. Só que detalhe, aqui não está aparecendo número nenhum. Aí vocês vão dizer assim, professor, que número que está ali, turma, está subentendido que aqui tem o número 1. É até de vermelho.
Está subentendido que aqui tem o número 1. Só que é a aula lá de fração. Então, você nem lembrar de sair mais, não? Mas tu não tem problema. Você pode ver lá no vídeo do canal do YouTube que explica isso aqui passo a passo. 1000 vezes 10, a gente já viu também que é só acrescentar um zero. Então, 1000 vezes 10 é a mesma coisa que 10.000. Eu posso assim ficar mais fácil. Né? 10.000 dividido por 1 vezes 100 vai dar 100. Tudo isso aqui vezes 3. Olha aqui. Certo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar os zeros, né? Eu não sou besta. Eu corto esse com esse aqui, esse com esse aqui. Vai ficar o quê? 100 vezes 3. 100 vezes 3. E 100 vezes 3, pessoal, é a mesma coisa que 300. Então, eu vou dizer que os juros é de... Oh, coisa feia. Eu vou dizer que os juros é de R$300. Vocês entenderam como é que eu fiz o cálculo aí para chegar a esse valor? Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa aplicada vezes o tempo. Professor, se fosse 2 anos, com 10% ao mês, seria 1.000 vezes 10% vezes 2. Professor, se fosse 1 ano, seria 1.000 vezes 10% vezes 1. Professor, se fosse 10 anos, seria J, por exemplo, é igual a 1.000 vezes 10% vezes 10. Vocês estão entendendo aí? Então, a quantidade de tempo vocês vão só alterar bem aqui, ó, na fórmula. A taxa, se mudar, vocês vão alterar bem aqui na fórmula. Ah, professor, se fosse, continuar sendo 3 anos, mas fosse 20%, seria 1.000 que multiplica 20% vezes 3. Professor, se fosse taxa de 50% e 5 anos, seria 1.000 vezes 50% vezes 5 anos. Deu para entender aí? Sim. Deu para entender, né? Então, nessa parte aqui, eu vou passar uma borracha. Aqui eu vou fazer só mais esse exemplo. Só mais esse exemplo. E a gente... eu paro a aula por hoje. Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais longo. Vou fazer esse exemplo aqui. Então, bora lá. Para vocês ficarem craques. Bem facinho assim. Ó, qual é o juros simples produzido em um capital de 1.200? Ó, capital. Vocês podem até fazer em casa, se vocês encontrarem primeiro que eu. 1.200, aplicado durante 1 ano e meio. Olha aí o tempo. Olha o tempo. Quantos por cento aqui, ó? Então, o I e o T. É o tempo. Aplicado durante 1 ano e meio. Então, vou dizer que 1 ano e meio. 1 ano e meio são quantos meses? São 18 meses. Eu só por que o senhor está falando em 1 ano e meio? E por que o senhor está falando em meses? Ó, porque a taxa ela vem em 4 meses. Aí vocês é que vão escolher. Ou vocês podem converter a taxa para anos, ou vocês podem converter 1 ano e meio para mês. Entendeu? Então, vamos converter primeiro todo mundo para mês. 1 ano e meio é a mesma coisa que 18 meses. Vou botar tudo maiúsculo. 18 meses. A taxa é 4% ao mês. 4% ao mês. Então, vou só colocar assim, AM, para vocês finalizarem, para mais familiarizados. Ao mês. Então, pessoal, eles querem saber qual vai ser os juros que será produzido, né? Ele quer saber qual será os juros que será produzido durante esse período. O que a gente vai fazer? Jogar na fórmula.
A gente acabou de aprender. A fórmula é o quê? Juros, J-CIT, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vão ser iguais. O capital, ele nos deu, é 1.200. Se alguém já achar a resposta, pode falar. 1.200. A taxa, ela é de 4%. E 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100. Não é isso? Vezes o tempo, que é de 18 meses. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? Corta, né? Pode falar. Onde o senhor tirou esse 18? Ótima pergunta. Esse 18 aqui, ó, esse 18 aqui é o mesmo 18 que está aqui dos meses, que é o mesmo 18 quando ele fala aqui, ó, 1 ano e meio. Então, o que que acontece? O ano, ele tem 12 meses, não é isso? E professor? 12 meses. Rapidinho. A metade de um ano é 6, né? A metade de 12 Sim. é 6. Então, vai ser aqui mais 6 meses. Então, 1 ano e meio é 12 mais 6, que é igual a 18 meses. Por que que eu transferi aqui para meses? Porque a taxa estava em meses. Agora, eu poderia transferir essa minha taxa para anos. E aí, eu ia utilizar ali 1,5 eu poderia, por exemplo, aqui, ó, converter isso tudo aqui para anos também, viu? Eu poderia pegar 1,5 anos e a taxa, não vou ensinar para vocês como é que converte, mas eu preferi converter para meses para ficar mais fácil. 1 ano e meio, ele tem 18 meses, é por isso que eu coloquei ali o número 18. Qual foi a outra pergunta que surgiu? Eu queria perguntar para o senhor se Pode falar. a taxa vai ser sempre por 100. Se a taxa, exatamente, porque ela está como uma porcentagem. Porque Professor, ela está em porcentagem, então sempre vai ser dividido por 100. Tu tá entendendo? Muito bem. Entendi, Pode falar. professor. Ah, deixa o Douglas falar. Pode falar, pode falar. Fala, Raquel. Eu tenho uma explicação. Pode falar. Muito bem. É tipo assim, a gente primeiro teremos que descobrir o 4%, que é 1.200. Então, 1.200 vezes 4 dividido por 100, que dá 48. Então, tipo, 4% de 1.200 é 48. Então, agora a gente tem que fazer assim, 1 ano de meio tem que ser quantos meses? Tem que ser 18. Aí agora fazemos assim, a taxa de juro vezes o número de meses, que é 48, vezes 18, que dá 864. Então, durante 1 ano e meio é R$ 864. Excelente. Muito bem. É exatamente isso que é o resultado. Gostei demais. Pegou a manha. Então, vamos embora lá, como a nossa colega já nos disse aqui, para senão eu vou tomar muito tempo de vocês, né? A pessoa se inspira, né? Eu me inspiro. Então, bora lá. Então, olha aqui. Vamos fazer o que a nossa colega acabou de falar, né? Exatamente. Então, eu vou cortar esse zero bem aqui, ó, fazer um jeito mais fácil. Cortar esse com esse aqui também. Então, o que que vai ficar? Vai ficar o juros é igual a 12, que multiplica 4, que multiplica 18. Então, o meu juros simples é 12 vezes 4, né? 12 vezes 4 vai dar 48, né? 48. 48 vezes 18 vai ser 600, 800 e... Oh, ficou feio. Opa, só ficou feio isso aí. Deixa eu só arrumar isso aqui. Vou arrumar isso aqui. Aqui é 18.
18,48 vezes 18, então os juros nesse período é igual a quantos reais? Como prestar para a nossa colega? R$ 864. Então, esse é os juros que a pessoa vai ter que pagar ao valor total. Aí, se alguém perguntar, professor, e no final de conta, no final das contas, qual seria o montante? Se eu quiser saber qual seria o montante, eu teria que pegar os juros, lembre-se da fórmula do montante. O montante, não está me perguntando ali, mas eu vou só explicar para vocês. O montante é igual ao capital mais os juros. Então, o montante seria 1.200 mais 864. Consequentemente, o resultado daria R$ 2.064. Esse seria o resultado. Não está nos perguntando isso, mas só para vocês praticarem. É exatamente assim que a gente vai fazer. Turma, vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Bem tranquilo, né? Eu vou só pedir para vocês ligarem as câmeras de vocês para a gente tirar uma foto aqui, rapidão, só para registrar. Valeu. Liguem as câmeras só para eu tirar uma foto aqui nossa aqui. O professor aí tá esbanjando Então, bora lá. na praia. Na hora, sinal. Eu tô aqui em Cancún, vim dar aula aqui em Cancún. Isso é muito besta, que vai muito pensando. Mentira. Né? Se liga aqui na minha praia aqui. Cheio de muriçoca aqui nessa praia. Se escutarem um vento, não é do ventilador, é da praia. Viu? Então, 1, 2, 3 e X. X. Espera aí que o rapaz... Boa. Boa. Deixa eu ver aqui se ficou boa a foto mesmo. Vocês são todos bonitos, a foto sempre fica boa. Boa, pessoal. Turma, até o nosso próximo encontro e eu aguardo. E professor? Vocês. Pode falar. Quem não fez a sua atividade tem até que hora para fazer? 18 horas. Se entregar até 17h59 eu aceito. A partir das 18h00 eu sou britânico. Eu já não sei. Tá bom. Vou fazer agora a atividade, então. Tá, ok, então. Estou aguardando vocês, hein? Até 18 horas. E eu já vou lançar a outra dessa semana. Viu? E, professor, até o nosso próximo encontro. Pode falar. É, professor, já chamei lá no PV lá. Tá, me mandei lá. Pode falar. Tem como mandar essa atividade aí pra mim? Que eu não vi. Tem. Eu vou até mandar de novo. Tá no Google Classroom, mas eu vou... Se alguém tiver o PDF, bota lá no grupo. Eu vou botar no grupo. Eu vou botar no grupo lá pra vocês. Ok, vou esperar lá pra fazer. O negócio não tá nas cores da atividade, tá nos Ele ia chamar lá no PV pra me explicar como é. Todo mundo já colocou seu nome aqui na chamada, né? Todo mundo já colocou, né? Não vão sair daí sem botar. Ainda não. Vou colocar meu celular pra carregar, cara, que ainda tem aula de inglês mais tarde. Bota o nome e a turma aí, Eu vou salvar aqui a lista todinha. 2h50, tá bom, mais tarde a gente conversa então. Professor, daqui a pouco você olha Aí, o seu caga-osso. para mandar a atividade, ok? Tá ok. Aí ok, tá. então. Eu vou aguardar. Turma, quem já colocou o seu nome aí, fique tranquilo, viu? Quem já colocou o seu nome já pode sair, já, viu? Até o nosso próximo encontro, turminha. Aí, Raquel, eu te chamei no PV lá pra tirar uma dúvida contigo. Ok, obrigado, Douglas, por ter me dado a vez. Na hora. E ó. Deixa eu ver quem mais. Guilherme, deixa eu fazer a chamada. Vocês já estão liberados já, pessoal. Tá, saiu. Eu mandei minha atividade senhor, mas não sei se tá certa. Aí, professor. Não se preocupe que eu dou a devolutiva. Aí, professor, chegar no PV lá, responde lá. Vou terminar a chamada de vocês aqui, daqui a pouco eu respondo vocês lá no privado. Beleza. E professor? Pode falar.
Eu mandei lá, tinha mandado mensagem lá pro senhor que eu ia terminar de fazer hoje aquela atividade lá. E o senhor não atendeu, né? Aquela hora. Sim. Aí vocês me mandam, que não tem problema não. Tem problema não. Tá, vou tentar fazer ela aí pra eu mandar. Rapaz, eu não sou muito bom em matemática, isso até doido, sei lá o que achar. Deu até sono eu assistindo sua aula aqui, eu não vou mentir. É porque tem que pegar o caderno, pô. Tenta pegar o caderno que dá certo. Tenta acompanhando o Então tá caderno. bom, professor. Tá certo, então. Vou dar o feedback de vocês lá. Valeu. Valeu, professor. Vou aqui só copiar a lista de chamada e termino.